Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 7. Pela manhã, nós meditamos do versículo 11 ao 17. E agora, eu queria voltar, nós pulamos de manhã, queria voltar para o versículo 1 até o versículo 10. Então, o título da minha Bíblia diz assim: A cura do servo de um centurião. Esse é um texto muito conhecido. É um texto, com certeza, os irmãos já leram, ou já escutaram alguma pregação nele. E hoje eu queria fazer uma abordagem nesse texto de uma forma um pouco diferente. Eu queria ver esse texto das seguintes, baseado em 3 pontos. Como que o povo via esse centurião, como que esse centurião se via e como Jesus via esse centurião. E é nessas 3 perspectivas que nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Amém? Então, versículo 1 diz assim, depois deixa a Bíblia aberta. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então vamos parar aqui. Jesus concluiu que palavras, irmãos? Os irmãos devem lembrar. Na semana passada, nós terminamos de pregar o Sermão do Monte. O famoso sermão em que Jesus profere aquelas palavras tão famosas dos ais e das bem-aventuranças. Eu disse aqui que era o sermão mais duro e mais profundo de Jesus. O sermão mais teológico e mais cascudo de Jesus para a gente encarar era o Sermão do Monte. Então Lucas diz, olha, concluindo todas essas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. Então muda o tema, muda o capítulo, Jesus encerra o sermão, mas vocês vão perceber que existe uma ligação temática entre o que Jesus acabara de falar e o que ele vai começar a falar. O que eu quero dizer com isso? A gente terminou o capítulo 6 falando sobre a árvore e os seus frutos, dizendo que Jesus falava, olha, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má, ela não dá bons frutos. Depois Jesus vai e termina o capítulo 6 falando sobre os 2 fundamentos. Jesus disse, olha, aquele que ouve minhas palavras e pratica é semelhante a um homem prudente, que ouviu minhas palavras, colocou em prática e ele construiu a casa sobre a rocha. Ou seja, um camarada que tinha uma fé inabalável, a fé alicerçada na rocha. E Jesus diz, em contrapartida, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ele é um insensato. Ele é comparado a um homem que construiu uma casa sobre areia. E logo vem a tempestade, e essa fé é uma fé frágil, e a casa vai abaixo. Então Jesus terminou o Sermão do Monte com o tema fé. Uma fé prática, uma fé viva. Uma fé que ouve e coloca em prática, que não apenas escuta. Uma fé que escuta, mas é coerente. E agora, o tema não vai mudar. Eu disse, muda o capítulo, muda a circunstância. Ele estava pregando, agora ele vai fazer um milagre. Ele vai curar um servo do centurião. Mas o tema, a temática é a mesma. Qual é a temática? Uma fé inabalável. E nós vamos ver por que eu estou dizendo que é a mesma temática. Esse centurião vai demonstrar uma fé que o próprio Jesus vai reconhecer como uma fé, talvez, semelhante à fé do capítulo 6, que ele disse, aquele que cavou fundo e alicerçou a casa sobre a rocha. Então vamos olhar a primeira perspectiva. Eu disse que nós teríamos 3 perspectivas nessa noite. A primeira é o que o povo pensava do centurião. Então a gente vai ler do 2 agora, até a primeira parte do 6. Diz assim, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem a curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi ter com eles. Vamos parar aqui. Então, Jesus foi ter com eles. Nós estamos diante, então, de um centurião. Pela manhã, eu cometi um ato falho aqui. Disse que Jesus tinha ressuscitado filho da viúva de Naim, Jairo, o filho de um centurião. Na verdade, Jesus ressuscitou o filho do chefe da sinagoga, né? E não tinha ressuscitado Lázaro, ressuscitado o filho do chefe da sinagoga, isso mesmo, e não o filho do centurião. O centurião um certo que estava doente. De manhã eu falei que Jesus ressuscitou. Então foi Lázaro, filho do chefe da sinagoga, né? E
o filho da viúva de Naim. Essas foram as 3 ressurreições que Jesus fez, eu citei aqui pela manhã. Então a gente está agora lidando com um servo muito doente, que o Lucas faz questão de dizer que ele estava quase à morte, e esse servo era servo de um centurião. O centurião aqui era como se fosse um capitão. Ele era chefe de soldados. Ele estava a serviço de Herodes e comandava alguns soldados para Herodes. E aqui nós vemos a figura de um centurião, que, pelo incrível que pareça, apesar de ser um soldado, um capitão, a Bíblia sempre cita de forma, digamos que, tranquila os centuriões, amém. Lana concordou, está certo. Esse é um que vocês vão ver que Jesus vai elogiar a sua fé. Outro centurião que é elogiado na Bíblia é o Cornélio. E outro centurião também, que tem uma participação muito interessante, que é quando Jesus morre, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, e que o véu se rasga, que tudo fica negro. Um centurião, depois vocês veem uma vida assim, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Esse homem era filho de Deus. Olha o que aconteceu quando ele morreu. E ainda tem um outro centurião que Pilatos manda chamar e pergunta para o centurião: e aí, o que aconteceu com esse Jesus de Nazaré? Porque geralmente os camaradas demoravam a morrer na cruz. Levavam 2, 3 dias agonizando. E Jesus morre no primeiro dia. Jesus entrega o seu espírito, ele não é morto. E aí um centurião confirma e diz: não, ele verdadeiramente morreu. Ele entregou o seu espírito, como se dissesse: eu estava lá, eu vi. É verdade. Então a Bíblia sempre cita centurião e centuriões. Tá certo? Muito obrigado. Sempre cita os centuriões numa condição, digamos que, favorável. Pelo contrário, a Bíblia sempre pega muito no pé dos líderes religiosos. Jesus sempre batia com muita força nos fariseus, nos saduceus, nos chefes da lei. Mas com a questão dos soldados, pelo menos que pareça, eles aparecem, como eu disse, em 4 ou 5 ocasiões, e eles são sempre tranquilos, entre aspas. E aqui o texto vai dizer que esse centurião vai ganhar o maior de todos os elogios. O Cornélio ganhou elogio, o centurião talvez que reconheceu que Jesus era filho de Deus teve um elogio, provavelmente, mas esse centurião vai ganhar um elogio único, e a gente vai ver que elogio vai ser esse. Então, ele tinha um servo, e o texto diz que ele estimava muito o seu servo, e isso também já nos chama a atenção, porque um senhor, ele era senhor. A Bíblia usa a palavra servo aqui, mas provavelmente naquela circunstância, o que a Bíblia está tratando aqui era um escravo. Era um escravo, mas o texto diz que ele estimava. Então nós podemos traduzir aqui também, pelo grego, ele amava esse servo. Então ele tinha o servo como se fosse alguém da sua família. Tanto é que o texto diz que ele ouviu de um grande mestre, ele ouviu dos milagres de Jesus, ele ouviu falar do mestre, e ele lembra do seu servo que estava quase morrendo, e ele diz: olha, eu tenho que recorrer a esse Jesus. Eu tenho que recorrer a esse grande mestre. Eu tenho que recorrer a esse Senhor, porque só Ele vai conseguir suprir o problema do meu servo. Então ele rapidamente chama alguns anciãos dos judeus, que também nos chamam a atenção. Lembra que eu falei aqui que os judeus tinham um pouco de ódio dos gentios? Mas a gente leu já o texto aqui, e a gente viu os judeus dizem por que gostavam dele. Os judeus dizem: olha, ele é amigo do nosso povo. Inclusive, ele edificou a sinagoga, da qual o culto, onde nós fazemos o nosso culto. Então, os judeus gostavam dele, por incrível que pareça. E ele corre até os judeus e dizem: olha, eu vim interceder pelo meu servo. Eu queria que vocês, já que esse Jesus de Nazaré é judeu, pudessem ir até ele e intercedam por mim. Então você vê, ele intercede pelo seu servo junto aos anciãos, e os anciãos vão até Jesus interceder por ele. Então você vê que é uma escala de intercessão. Se eu pudesse aplicar para os dias de hoje, é como se fosse uma escala de oração. Um ora para o outro, ora pelo outro, e a gente vai orando por todo mundo, até que Deus nos ouça e responda as nossas orações. Então o texto diz que ele, ouvindo de Jesus, suplica por misericórdia e envia os anciãos até lá. E aqui eu queria abrir um parênteses e dizer que, embora a súplica dos anciãos fosse uma súplica partindo de um coração quebrantado, eles estavam interessados em ajudar o centurião, a súplica deles parte de um princípio errôneo. Porque ele diz assim: ele é digno. Mas a pergunta é: digno de quê? A pergunta que eu faço é: quem é digno? Quem é digno? Quem pode se colocar diante de Deus? Não sei se vocês repararam, eu tenho lido, toda vez antes de abrir o culto aos domingos, um salmo. Eu tenho lido
Um de cada vez. E hoje eu li o 14. E o Salmo 14 diz assim: do céu olha o Senhor para o espírito dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Parece coincidência, né? Mas de manhã a gente disse que não existe coincidência, tudo é a providência de Deus. Então eu tenho lido um salmo por domingo, e hoje o salmo do domingo à noite diz que não há quem faça o bem, não há um justo sequer, que Deus toda do céu nasceu um. E aí eles vêm e falam para Jesus: olha Jesus, vamos lá, curar o servo dele porque ele é digno. E aí eu disse: digno de quê? Por mais bem intencionado que a intercessão seja, e eles tinham uma boa intenção, eles estavam lá intercedendo por um camarada que era bom com eles. Mas eles estão partindo de uma premissa errada, de um princípio de que o homem diante de Deus pode ter mérito, de que o homem diante de Deus é digno de alguma coisa, e o homem não é digno de nada. O homem diante de Deus, ele é carente da graça, ele é carente da misericórdia, ele depende de tudo, ele depende do favor, ele depende do amor, ele depende da mão de Deus se estender para ele, porque se assim não for, ele não é digno de nada. Ou alguém aqui nessa noite poderia se colocar de pé em mais tão consciente e dizer que é digno de alguma bênção de Deus? Pelo contrário, todos nós, se não fosse a graça de Deus, seríamos até hoje imerecedores da sua graça. Nunca teríamos sido alcançados pela sua graça, mas a graça dele nos alcançou justamente porque ela é graça. Ela é favor imerecido, senão não é mais graça, deixa de ser graça. O sentido, o significado de graça é favor imerecido. Se merece, ela não é mais graça, ela é mérito. Sabe, quando você é promovido no seu trabalho, você é promovido por meritocracia, a não ser que você tenha constado com o seu chefe. Tirando o contrário, você é promovido por meritocracia. Você passa no concurso, você passa por meritocracia. Você teve méritos naquela prova. Mas quando você é salvo, quando a graça te alcança, é o contrário. É pelos méritos de Jesus. Você não tinha mérito nenhum. É favor imerecido. Então, se um dia você achar que teve algum mérito, ou que tem algum mérito nesse negócio, entenda, a graça já não é mais graça. Já virou por obras. E por obras é outra religião, não é protestantismo. Por obras não é cristianismo. É outra coisa, enfim, que outras religiões pregam. Mas, enfim, voltando para cá, o princípio é errado, mas ainda assim, nós lemos que o texto diz assim: então Jesus foi com eles. Eu estou parando aqui, fazendo um comentário bíblico, teológico, trazendo uma reflexão, mas Jesus olha para o camarada e, mesmo ele sendo gentil, um centurião, Jesus vai. Mesmo o seu servo que está na beira da morte, Jesus poderia falar: tem tanta mais gente para eu me preocupar, Jesus vai. Mesmo o princípio estando errado, porque Jesus sabia, Jesus conhecia o Salmo 14 que a gente leu aqui na abertura do culto. Jesus poderia falar: epa, não, esse pedido de você está completamente errado, volta depois, perdeu a oportunidade, parte da Bíblia, depois vocês voltam. Jesus vai com eles, mesmo o pedido estando com base no princípio errado. Se você ler essa mesma passagem de Mateus, Lucas diz só assim: e Jesus foi com eles. Em Mateus diz que Jesus fala o seguinte: eu vou e curarei. Então Mateus acrescenta uma palavra de Jesus. Mas eu queria fazer um gancho com o que a gente pregou de manhã. Eu disse que antes que Jesus abrisse os seus lábios de manhã, eu creio que o filho da viúva de Naim tinha ressuscitado. E aqui, você vê que Jesus, Mateus diz que ele fala. Mas vamos partir do princípio que a gente está avaliando só Lucas. Jesus não fala nada. Ele simplesmente vai. É muito legal que, não precisa de uma palavra. Lembra que de manhã eu falava isso? É claro que Jesus fala conosco. É claro que Jesus dirige palavra ao seu povo. Mas Jesus, se ele quiser, ele não fala nada. Ele entra muito, sai calado e cura. Ele entra muito, sai calado e ressuscita. Ele entra muito, sai calado e muda a sua vida. A gente fica esperando, às vezes, eu disse de manhã, milagre, a gente espera uma pregação poderosa, mas entenda uma coisa: a simples presença do Mestre é poder suficiente para mudar a sua vida. A simples presença do Espírito Santo é poder suficiente para quebrar o seu coração, tirar o coração de pedra e colocar um de carne. Simples. O evangelismo pode ser horrível, a pregação do pastor pode ser entediante, o louvor pode ser desafinado, a igreja pode ser estranha, mas se Jesus está lá, ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma. Nós somos meios apenas, nós somos ferramentas apenas, mas se ele quiser, ele usa. Usou até a mula, não vai usar a mim, certo, querido? Então, Jesus vai.
é comum a gente prestar atenção no centurião, mas comece, mais uma vez, a tentar desenhar na sua mente essa cena, sabe? A graça, o amor, a misericórdia, a disposição de Jesus. Comece a imaginar na sua cena de manhã, a gente viu uma mãe desesperada, viúva, perdeu seu filho único, a mulher não tinha mais ninguém, e Jesus se compadece dela. Agora a gente vê um cara suplicando por um servo. Um servo, querido, não tinha validade nenhuma naquela época. Morreu, colocava outro no lugar. Mas a gente vê um camarada que amava o seu servo, suplicando por ele. Aí Jesus simplesmente diz assim, eu vou. Gente, eu fico tentando me colocar lá, sabe? Tipo, viajar, entrar no armário, contar com o mundo, ir para Nárnia, e ver Jesus naquele rebuliço, naquele caos, alguns raivosos com ele, outros querendo comer, outros querendo ver milagres, todo mundo querendo empurrar para pegar um pedacinho para tocar nas vestes, e ele simplesmente lhe jogou. É uma maravilhosa graça, a gente canta aqui, mas às vezes a gente não consegue mensurar, como o Rafael disse aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente não consegue mensurar, irmão. Eu posso pregar 1 hora aqui, eu nunca conseguirei desenhar para vocês nitidamente, a não ser que cada um, com o seu coração, com a sua intimidade, tente vislumbrar o que eu estou te dizendo. Essa cena, o mestre, eu disse de manhã que as multidões acompanhavam ele, porque queriam vê-lo, porque ele era o amor em pessoa, queriam ouvi-lo, porque essas palavras eram doces e com autoridade, e elas queriam estar junto dele, porque ele, a atitude dele arrastava a multidão, ele era coerente, ele não era hipócrita, ele era perfeito em pessoa, entende? Falo muito isso aqui, eu devo, é obrigação minha como pastor dessa igreja, ser um exemplo dessa igreja, mas o dia em que eu falhar, queridos, não se assuste, sou pecador, falho tanto quanto vocês. Entendeu? Mas ele era perfeito, entende? Não existia um pingo de falha nele. Não existia um momento em que ele errava. Não existia um momento em que ele falhava. Ele atendia a todos. Eu provavelmente não consigo atender a todos. É único. Jesus é único. Então, olha só, queridos. Nós fizemos a primeira perspectiva dessa noite. Como as pessoas encaravam o centurião. E eles diziam, ele é digno. Vamos ver agora como que aquele homem se via. Vamos aí continuar do 6 a 8. A gente terminou o 6 dizendo assim, então Jesus foi com eles. Olha o que acontece. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Vamos parar aqui. O povo diz, ele era digno. Quando chega para ele, ele fala, não, Senhor, não vem, não vem. Quando dizem para ele, olha, Jesus aceitou. Parece que alguém saiu correndo na frente e foi na casa dele e falou, olha, ele está vindo. Está vindo aí. E ele diz, pelo amor de Deus, volta lá e fala para ele não vir porque eu não sou digno. Gente, isso é maravilhoso. O povo diz, ele é digno. Ele diz, não, eu não sou digno nem que você entre na minha casa. Jesus, eu não me senti digno nem de ir na sua presença. Isso é muito bom, gente. E esse pensamento deve penetrar no meu e no seu coração diariamente. Isso deve ser o meu e o seu sentimento. Essa deve ser a minha e a sua postura. Todas as vezes que a gente vê alguém tendo um encontro verdadeiro com Deus e com Jesus na Bíblia, essa é a postura, não é arrogância, não é prepotência, não é soberba, não é eu sou fulano, Senhor, eu não sou digno. Isaías diz, ai de mim. Pedro, quando vê Jesus fazer a pesca miraculosa, diz, aparta-se de mim, Senhor, aparta, eu sou pecador, tu és soberano, tu manda o mar, tu manda os peixes. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, em Lucas 15:19, ele volta para a casa do pai e diz, pai, eu voltei, mas eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Entende?
o pensamento, esse é o sentimento que atinge o coração de alguém que tem um verdadeiro encontro com Deus. Ele olha para si, ele vê suas mazelas, ele vê seus pecados. Como eu disse nas semanas anteriores, ele acende a luz escura do seu quartinho, olha os seus pecados e diz: ó Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Serei fulminado na tua presença. A gente segue e lembra daquela oração do fariseu e do pecador. O texto diz que o pecador batia no peito. O texto diz assim, que ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Ele baixava a cabeça e orava: "Se propício a mim, pecador." A gente segue em 1 Timóteo, Paulo diz o seguinte: pecadores, dos quais eu sou o maior. O apóstolo Paulo tinha noção disso. Quem sou eu para não ter essa noção? Quem somos nós, filhos, para nos acharmos melhores do que alguém? Quem somos nós para nos colocarmos diante de Deus com as nossas cabeças empinadas, com a nossa soberba, com o nosso peito inflado? Queridos, quanto mais perto Jesus chegava, mais esse homem via seus pecados. E assim é comigo e contigo, eu falei isso aqui. Quanto mais a luz chega perto da gente, mais ela vai iluminando aqueles pequenos defeitinhos que a gente tem que tirar. Quanto mais perto a gente chega da claridade, mais ela mostra aonde a gente tem que aparar. Quanto mais a gente chega perto da verdade, ela mostra as mentiras que a gente ainda tem que largar a mão. Quanto mais perto a gente chega do autor da vida, mais ele ainda mostra pra gente aqueles pedacinhos de morte que a gente tem que largar para trás. É isso que acontece. Quanto mais você chega perto dele, mais ele clareia e te mostra a sua condição, pecador. Aí a graça brilha, aí a graça toma cor, aí a graça toma uma claridade que até então você fala: eu sou salvo pela graça. Por quê, pastor? Que graça é essa? Por que eu preciso de graça? Porque tu é um pecador miserável, porque tu estava perdido indo para o inferno e eu também. E aí ele olha para você, você bate no peito e diz: Senhor, não sou digno nem que tu entre na minha casa. E ele diz: mas eu chamei, mas eu morri na cruz por você, mas eu digo: não temas. Aí a graça ganha cor, a graça fica bela. Porque até então, que graça tem? Morreu na cruz por quê? Morreu na cruz porque nós éramos indignos, porque nós éramos pecadores. E é isso que esse homem vê. Parece que a cada passo que Jesus dá perto da casa dele, o peso vai tomando conta dele, a vergonha vai tomando conta dele. Como Isaías diz: Senhor, ai de mim, porque vi o Senhor. Então ele diz: eu vou ver o mestre, eu não sou digno. E aí Jesus chega e vai dizer o que pensava disso, mas vamos continuar ainda aqui. Então, eu queria fazer ainda uma colocação muito interessante, é que no finalzinho, ele diz assim: eu tenho autoridade, Senhor, no 8. Eu tenho um monte de soldados sujeitos a mim. Eu digo assim para o soldado: vai, ele vai, vem, ele vem. Eu digo para o meu servo: faz, ele faz. E aí parece que ele fecha o pensamento e diz assim: se eu, pecador, indigno, miserável, tenho autoridade sobre alguém, quanto mais o Senhor. Aí ele diz no versículo 7, manda uma palavra. Ele fala: não precisa vir aqui não, não precisa vir aqui, não precisa fazer campanha, não precisa ser sexta-feira, não precisa esse negócio não, manda uma palavra. Eu sei que tu tem tanto poder, eu sei que a tua autoridade é tão grande, que se o Senhor mandar uma palavra, a autoridade, a enfermidade vai ser retirada. Se o Senhor mandar uma palavra, e de manhã a gente pregava a ressurreição do filho da viúva de Naim, e eu falava que parece que nenhuma palavra foi necessária, e aquele garoto já estava ressuscitando. A presença de Jesus já trazia vida, a presença de Jesus já expulsa pecado, a presença de Jesus expulsa demônio, queridos. As pessoas querem fazer culto de libertação, campanha, planta bananeira. Jesus expulsa demônios, cura, liberta e salva. Ponto, não precisa de palhaçada nenhuma mais. Jesus é o nome sobre o qual todo joelho se dobrará. Jesus é o nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ponto. Não é da minha igreja, nem da nossa, não é o meu nome, nem o seu nome. É o nome de Jesus. E as pessoas ficam inventando um monte de bobeira. E tem um monte de gente se deixando levar por essas bobagens. É o nome dele, é a palavra dele, ele é o verbo encarnado. Nós falávamos isso aqui de manhã. Então ele diz: Senhor, não precisa vir aqui não. Manda só uma palavra. É interessante, né, que o texto começou ele pedindo: vai lá, pede para Jesus curar meu servo. Agora, quando ele reflete e pensa, quando a ficha cai, ele fala: volta lá e fala para ele não vir. É até meio contraditório, mas você veja, de novo, as pessoas diziam: ele é digno. Mas quando ele viu, quando ele meditou,
quando ele mensurou a beleza, o poder, a santidade, a autoridade, a piedade, quando ele botou tudo na balança de quem Jesus era e colocou ele de um lado, a balança fez assim, pesou. Jesus era o tudo. Tem uma imagem na internet que coloca o planeta Terra de um lado e Jesus do outro. E Jesus pesa, o planeta Terra levanta, porque Jesus é maior que tudo. Tudo! Então ele colocou Jesus de um lado da balança, ele do outro, e falou, meu Deus, se ele vier aqui, eu estou perdido, porque eu não sou digno disso. Não sou digno. Então, Jesus continua vivo. Jesus não ouve as suas indagações e continua caminhando, e a gente vai ver como esse texto vai terminar. Mas antes de eu terminar esse texto, eu queria fazer uma aplicação. Eu disse, e sempre repito isso aqui, que todos nós aqui somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém que está lá fora. Pelo contrário, só fomos salvos antes. A graça só nos alcançou antes. Não somos melhores do que traficantes, prostitutas, homicidas, do que os políticos. Não somos melhores do que ninguém. Iríamos para o mesmo inferno. O mesmo. Só que a graça nos alcançou e nós oramos agora para que a graça alcance eles e nos traga para cá também. Mas não somos. Eu cito isso muitas vezes. Repito e repito que nós não somos dignos. Mas agora eu quero fazer um parênteses, queridos. Não deixe. Independente de você saber que é pecador, saber que é indigno, saber que a salvação é pela graça, favor e merecido, jamais permita que a sua consciência e que essa verdade impeça você de chegar a Jesus. Jamais permita que essa verdade, que é verdade, que você é indigno e pecador, detenha você de se lançar aos pés dele e falar, Senhor, vem em meu socorro, Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, eu preciso de ti. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Não espere ser digno. Não olhe para essa verdade e diga, olha, se o pastor está dizendo isso, então não sou digno, logo não vou a Jesus. Não espere, porque deixe-me te falar uma verdade. Você nunca será digno. Você pode passar 30, 40, 50 anos nessa igreja e você nunca será. Então, se você ficar aqui nessa igreja esperando ser digno para correr e se jogar nos pés de Jesus, você vai morrer aqui esperando ser digno. Então, entenda, a verdade é, você é pecador, não é digno. Mas não permita que essa verdade se interponha entre você e Jesus. Corra hoje para os pés de Jesus. A única dignidade que Deus espera de você, e isso é dignidade, entenda, a única dignidade que Deus espera de você é que você olhe para si, como esse centurião, e fale assim, eu não sou digno. Essa é a dignidade que Jesus espera de mim e de você. Que nós façamos um raio-x da nossa vida, que nós olhemos para nós mesmos e digamos para Ele, eu não sou digno, mas a tua graça me basta. Eu não sou digno, mas o teu sangue me cobre. Eu não sou digno, mas a cruz me tapa. Eu não sou digno, mas as tuas feridas me sararam. Eu não sou digno, mas na cruz do Calvário o Senhor pagou o preço da minha condenação. Entende? Isso é o que Ele espera de você. Não fique aqui, já que o pastor falou que eu sou pecador, eu vou ficar aqui um tempão e vou tentar ser digno. Você nunca vai conseguir. Ele espera que você tenha a seguinte dignidade, a dignidade de reconhecer que sem Ele você não é nada. O restante da dignidade, deixe tudo com Ele, porque Ele tem toda a dignidade. O restante da moralidade, da perfeição, da santidade, deixe com Ele, porque Ele tem tudo isso. É claro que depois que você entrar por essas portas e o trabalho de santificação começar a te alcançar, Ele vai te conceder santidade, dignidade, espiritualidade. Ele vai te conceder que a cada dia você se assemelhe mais e mais com o Filho dele. Mas entenda, o fato de você não ser digno não te afasta de Jesus, pelo contrário, te aproxima, porque Ele tem a dignidade que você precisa. Não espere ser digno, só reconheça que não é digno. O restante fica tudo por conta dele. Os méritos são dele. Quem comprou foi ele. Quem conquistou foi ele. Quem pagou foi ele. Quem morreu foi ele. Quem ressuscitou foi ele. Quem está vivo é ele. Quem voltará é ele. Quem resgatará a igreja é ele. Então, lembre-se, você não é digno. A única dignidade que Ele espera de mim e de você é reconhecer que eu sou dependente dele. Eu estou perdido sem Cristo. Sem Ele eu não posso nada. O meu pastor não pode me dar dignidade. A minha igreja não pode me dar dignidade. 10 anos de igreja não vai me dar dignidade. Ser do louvor não vai me dar dignidade. Pregar não vai me dar dignidade. Mas se eu entender que sou dependente dele, Ele me dá a dignidade dele.
Ele me justifica, santifica, reconcilia, me adota, me chama de filho. Eu que era inimigo, a Bíblia diz que nós éramos inimigos. Eu preguei isso para os adolescentes sexta-feira, num retiro. E Paulo diz assim em Romanos capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, então calma aí, Paulo diz que nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Reconciliados por quê? Pelo tempo de igreja? Por quem você é? Pelo que você fez? Pela sua dignidade? Ele diz, nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho. Então tudo é dele. Você era inimigo. Ele te chama de filho. Tu era uma ovelha perdida. Ele te trouxe de volta com aprisco. Tu era um filho pródigo, rolando no meio dos porcos. Ele diz, filho, é tudo teu. É tudo teu. Sempre foi teu. Queridos, isso é maravilhoso. Então, não espere ser digno. A única dignidade que ele espera é que você reconheça que toda dignidade vem dele e que você depende dele. Vamos terminar 9:10. Diz assim. Aí olha só, eu falei o que o povo pensava dele. O povo pensava, ele é digno. Eu falei o que ele pensava dele, ele dizia, eu não sou digno. E agora a gente vai ver o que Jesus pensou ou pensava deste homem. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em Marcos 6,6, diz que Jesus fica admirado com a falta de fé que ele achou em Nazaré, ou que ele não achou em Nazaré. Agora, a Bíblia diz que Jesus fica admirado com a declaração desse homem. Então, o povo dizia, ele é digno. Ele dizia, eu não sou digno. Jesus olha para ele e diz, rapaz, nem em Israel todo eu achei uma fé como essa. E aí o que me chama mais atenção em tudo isso aqui é o seguinte, ele diz, Jesus manda uma palavra. Primeiro ele diz, Jesus vem. Depois ele diz, Jesus não vem. Depois ele diz, manda só uma palavra. Aí eu disse aqui que bastava uma palavra para Jesus fazer um milagre. Você leu o texto até o final comigo. Jesus não foi até a casa dele. Jesus não deu nenhuma palavra. E o homem foi curado. Na viúva de Naim ninguém pediu nada. Jesus toca no caixão e Jesus diz jovem. E de manhã eu disse, Jesus não é maluco, Jesus não fala com um morto. Quando Jesus diz jovem, automaticamente aquele jovem já estava ressuscitado. Jesus diz jovem, eu te mando, levanta-te. Se Jesus falasse jovem, ele estivesse morto, Jesus estava falando para quem? Para ninguém. Então quando Jesus fala jovem, automaticamente aquele camarada está ressuscitado. A presença de Jesus ressuscitou. Aí agora Jesus não foi lá, não falou nada, não mandou nada, mas o homem foi curado. Meu irmão, é loucura o que Jesus é. Aos olhos dos homens é loucura. É sobrenatural esse negócio. É irracional, é inventável, é inexplicável. Pastor, explica, sei lá. Não sei, chega no céu você pergunta para ele. No céu você pergunta para ele como é que ele fez esse negócio, mas ele não deu uma palavra e o homem foi curado. Então você vê que a fé desse homem superou todo Israel. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Às vezes as pessoas relacionam uma grande fé com fazer milagres. Uma grande fé, como nós falávamos aqui de manhã, com aquele camarada que bate no peito e diz que determina. Às vezes as pessoas acham que grande fé é o camarada que diz eu não aceito. Às vezes as pessoas acham que grande fé é aquele camarada que se veste igual crente, bota a Bíblia debaixo do braço e fala com linguajar de crente, só anda no lugar de crente, está sempre espiritualizando tudo, vê demônio tudo quanto é esquina, repreende cada cachorro que ele vê, cada poste, cada encruzilhada ele está repreendendo. A pessoa fala, caramba, aquele camarada ali tem muita fé, planta bananeira, essas paradas. Aí a gente olha para o camarada aqui e vê que Jesus considera um homem de muita fé, um homem que tinha uma mudança completamente em relação a Cristo, porque ele olhou para Jesus e disse, eu não sou digno de ti. Ele olhou para aqueles que estavam à sua volta, seu servo, que naquela época não valia nada e ele poderia tratar mal. Ele olha para o servo e ama, tem compaixão do seu servo. Então ele olha para Jesus e diz, eu não sou digno. Ele olha para o servo e diz, caramba,
o meu servo está enfermo, eu preciso buscar cura para ele. Eu preciso buscar um meio para curar esse servo. E ele olha para si, poderia se julgar superior a alguém, poderia se julgar o bambambam, ele era centurião, ele mandava em centenas de homens, ele tinha poder e autoridade. Ele olha para si e diz, eu não sou digno, eu sou miserável pecador. Esse homem, Jesus diz que é um homem de grande fé, humilde, quebrantado, simples, dependente, condição de miserabilidade, amor ao próximo, não se achava nada. Ele olhava para ele, por mais que as pessoas falassem, ele é digno, ele ajuda o nosso povo, ele construiu a sinagoga. Ele mesmo olhava para ele e falava, olha, isso não interessa, eu sou indigno. Não interessa se eu construí sinagoga, não interessa se eu sou bom com os meus servos, não interessa se eu fiz bem ao povo de Deus, eu sou indigno. Então, Jesus caracteriza um homem de muita fé, de novo, fazendo a mesma coisa que eu fiz de manhã, totalmente diferente do que o mundo e as igrejas evangélicas de hoje chamam de muita fé. Aquilo que o mundo chama de muita fé hoje, Jesus chama de esterco. Esterco. Jesus chama de sem efeito. É isso que Jesus diz. Agora, aquele homem humilde, quebrantado, simples, que olha para si e diz, olha, eu não mereço nem que na minha casa. Jesus olha para ele e diz, você tem muita fé. Que você vai em uma igreja dessas hoje em dia e vai falar, olha, cara, sua fé é horrível. Que negócio é esse? Você orar e pedir que seja feita a vontade de Deus, você tem que determinar para acontecer. É isso que é ter fé. E aí Jesus diz, não, ter fé é quando você muda de atitude em relação a Cristo, muda de atitude em relação àqueles que estão à sua volta e que muitas das vezes estão subordinados a você, e quando você muda de atitude em relação a si mesmo. Você para de se autovalorizar e valoriza ele. Você para de se auto-exaltar e exalta ele. Você para de se auto-honrar e honra ele. Você para de querer tudo para você, acha que tudo gira em torno do seu umbigo, tudo é meu, tudo é para mim, e você quer tudo para a glória dele, tudo para ele, tudo para o nome dele, tudo para o louvor dele. Isso é uma grande fé aos olhos de Jesus. Aí a gente vai aí em algumas igrejas, enfim, gente. Repense o que é uma grande fé aos olhos de Jesus. Com certeza, não é o que se tem pregado aí na televisão, e não é o que se tem pregado em muitas igrejas, inclusive evangélicas. Não é. Então, Mateus diz que Jesus, em Mateus, essa mesma passagem, Jesus diz que eles poderiam voltar se aquele servo estaria curado. Lucas não fala nada. Lucas só diz que Jesus dá a declaração, não achei fé como essa, e aí o texto diz, e voltando para casa, os que foram enviados, a segunda leva, ele enviou a primeira leva dizendo bem, depois ele enviou a segunda comissão dizendo, fica. Aí essa segunda comissão volta e chega lá, e encontra, como eu disse, milagrosamente, esse homem curado. Jesus não foi, não falou nada, não fez nada. Ele simplesmente era onipotente, onisciente, onipresente, e curou sem uma palavra sequer. Ele curou aquele homem. Então, meus irmãos, para terminar, eu queria fazer algumas aplicações rápidas. Primeiro, eu queria chamar a nossa atenção para que a gente copie a bondade desse centurião. Esse centurião, ele tinha tudo para ser um cara soberbo, arrogante, prepotente, tratar mal as pessoas que estavam à sua volta, e ele tinha um coração extremamente bondoso. Então, os nossos olhos têm que estar prontos para ver quem necessita. As nossas mãos têm que estar prontas para ajudar. Os nossos ouvidos têm que estar prontos para ouvir aqueles que precisam falar. O nosso coração tem que estar pronto para amar. A nossa vontade tem que estar disposta a fazer o bem. Nós devemos, nós cristãos, é obrigação estar pronto para fazer o bem a todos. Foi isso que a gente estudou aqui na escola dominical de manhã. Fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Segundo ponto que eu queria citar, e eu já falei um pouco aqui sobre isso, é a humildade e a convicção que aquele centurião tinha de pecado. Somente, queridos, o Espírito Santo de Deus pode revelar isso a um homem, pode quebrar um coração prepotente, arrogante, pode quebrar um homem orgulhoso e colocar no coração dele que ele depende de Jesus. Pegar um centurião que tinha poder e autoridade e falar para ele, você não pode nada. Eu posso falar de conhecimento, as forças armadas como um todo, e até as polícias como um todo, isso reside no coração
das Forças Armadas ou do policial. Geralmente ele é arrogante, ele é prepotente, ele é soberbo, porque ele acha que reside algum poder nele, até que ele descobre que ele não tem poder nenhum, ele é um miserável, e que às vezes não for a mão de Deus sobre a vida dele, às vezes não for Deus livrando ele, mas geralmente as pessoas que estão em posição de destaque, de autoridade, eles são arrogantes. E a gente olha para um camarada assim que era um chefe de mais de 100 soldados, e naquela época mandava muito, e ele diz: eu sou digno nem que você entre na minha casa, nem que você entre. Hoje tem gente que quer mandar em Jesus. Vai ver, vai entender o que vai acontecer naquele grande dia. Terceiro ponto, a fé desse centurião era uma fé, como eu disse, grande. Não porque ele determinava, mas porque ele cria que bastava uma palavra. Ele disse: o Senhor não precisa nem vir aqui, basta uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus fez mais. Nem palavras Jesus disse. E o homem foi curado. Então, esse é o tipo de fé que a gente tem que ter também, queridos. Fé de que, ainda que Jesus diga uma palavra, nos basta. Ainda que ele não diga nada, nos basta. A presença dele é suficiente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. O que mais nós queremos? A Bíblia diz que o Verbo que fez carne morreu na cruz por mim e por você. Se ele parasse ali, se ele não fizesse mais nada, se ele não te abençoasse por mais nada, se a sua vida fosse um inferno, eu sei que não é, ainda assim, ele já teria feito mais do que o suficiente. Ele já teria te dado salvação na cruz do Calvário. Mas não é isso. Ele todo dia nos dá muitas coisas. Então, queridos, tenha fé que basta uma palavra. E ainda que essa palavra não venha, a presença dele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bem, e por último, queria chamar a atenção, que bênção é nós termos alguém que interceda por nós. Você percebe aqui que o servo mesmo, se é quem estava doente, ele, em momento algum, profere uma palavra. Acontece o seguinte: o centurião intercede por ele, os anciãos intercedem pelo centurião e chegam a Jesus. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que bênção é, queridos, quando a gente tem uma igreja que intercede uns pelos outros. Que quando vai dormir, lembra daquele irmão que está passando necessidade e ora por ele, intercede por ele, introduz aquele irmão na presença do Pai. Eu falei que de manhã que quando a gente ora, a gente tem o privilégio de entrar na presença do Pai. Gente, isso é de louco. Para o ser humano normal, que não crê no Espírito, que não crê no poder do Espírito Santo, que não crê na divindade de Deus, e do Pai, do Filho, isso é louco. Mas entenda, eu estou dizendo que quando você ora, você tem acesso, você entra na presença do Pai. E toda vez que você ora e leva consigo o nome de alguém, você está levando aquela pessoa na presença do Pai. Você está apresentando ela ao Pai. Gente, isso é um privilégio único, isso é uma honra, isso é um poder único que só eu e você, crentes, temos. Levar pessoas à presença do Rei e dizer: Senhor, toma ele aqui, ó. Eu vim orar por ele, eu vim interceder por ele, eu vim pedir por ele. É isso que está acontecendo nessa passagem. Então você vê que esse servo foi curado e ele mesmo em nenhum momento intercedeu. O centurião intercedeu, os anciãos intercederam, e pela graça e misericórdia de Jesus, mesmo sabendo que o pedido foi errado, Jesus vai lá e faz o milagre. Então não deixe de interceder pela igreja. Não deixe de orar por aqueles que estão perdidos lá fora. Não deixe de orar por aquele familiar que está afastado da igreja. Não deixe de orar por aquele irmão que está lá fora cometendo os mais absurdos pecados. Não nos interessa. Nos interessa orar para que Deus salve e transforme. Nos interessa pregar a verdade, avisar eles, alertá-los. Mas não cesse de interceder, porque é uma bênção, um privilégio que só a igreja tem. Interceder e levar pessoas à presença do Pai sem que eles saibam. Eu sempre repito isso. Sou grato porque tenho certeza que, primeiro, só cheguei aqui porque muitas pessoas, umas das quais eu nem lembro, nem sei, e nunca nem agradeci, oraram pela minha vida nos piores momentos. E tenho certeza que só estou aqui domingo após domingo de pé, porque ainda existem pessoas aqui nessa igreja, e em outros lugares que eu nem sei, que ainda oram pela minha vida. Então é uma bênção ter quem interceda por mim. Preciso, sou extremamente carente de oração. E ai de mim se não fosse a intercessão dos irmãos. Ai da igreja se não for a oração dos irmãos. Orem, intercedam, façam o mesmo trabalho que esses homens fizeram. Tenha a fé humilde desse homem. Tenha a convicção de pecado desse homem. Tenha a humildade desse homem. Tenha a disposição para fazer o bem como esse homem. Mas tenha também sempre a audácia de entrar na presença do Pai, intercedendo por aqueles que precisam.
Amém? Deus te abençoe.